Quando pensamos em Jesus, é comum lembrarmos de suas palavras poderosas, dos milagres que realizou e da forma como impactou multidões. Mas há um detalhe muitas vezes ignorado. Antes de falar ao povo, antes de curar ou ensinar, Jesus buscava o silêncio. O silêncio era sua primeira morada, o espaço secreto onde ele se encontrava com o Pai. Os evangelhos deixam isso claro em várias passagens. Em Lucas 5,16, por exemplo, lemos: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Essa frase, aparentemente simples, guarda um tesouro profundo. Jesus se afastava da agitação, dos ruídos das cidades, das multidões que constantemente o seguiam, para entrar em contato com algo maior. O deserto, a montanha, o jardim, todos esses lugares representam simbolicamente o espaço interior do silêncio. Mas por que o silêncio era tão essencial para ele? A resposta está na natureza da experiência espiritual. O mundo externo é repleto de distrações, vozes, opiniões, conflitos, desejos e preocupações. Se tentamos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho, ela se perde, abafada pelo excesso de estímulos. É apenas no recolhimento que conseguimos distinguir aquilo que vem da nossa mente agitada daquilo que vem do Espírito. Jesus sabia disso. Por isso, antes de tomar decisões importantes, ele se retirava. Antes de escolher os apóstolos, passou a noite inteira em oração solitária. Lucas 6,12. Antes de iniciar sua missão pública, se recolheu no deserto por 40 dias. Até mesmo no momento mais angustiante de sua vida, no Getsêmani, preferiu buscar o silêncio da noite, afastando-se para conversar com o Pai em particular. Esse hábito revela que o silêncio não era um luxo, mas uma necessidade espiritual diária. Era no silêncio que Jesus se renovava, que encontrava clareza sobre sua missão e força para seguir adiante. A meditação, nesse contexto, não era apenas um exercício de calma, mas um mergulho profundo na consciência divina. O silêncio, para Jesus, não era vazio, era plenitude. Ele não via o recolhimento como fuga do mundo, mas como o caminho para agir no mundo com mais poder e verdade. É por isso que, após se recolher, ele voltava mais forte, mais compassivo, mais iluminado. O silêncio era sua fonte. E aqui está um ponto que precisamos compreender. A espiritualidade de Jesus não era construída em meio ao caos, mas no equilíbrio entre ação e contemplação. Ele sabia que não poderia oferecer luz ao mundo se não estivesse conectado com a fonte dessa luz. É como uma lamparina. Por mais bela que seja, ela precisa estar constantemente ligada ao óleo que a alimenta. Sem esse óleo, a chama se apaga. Para Jesus, o silêncio era esse óleo espiritual. Há ainda um simbolismo profundo. Quando o Evangelho fala que ele ia para as montanhas, isso representa também a elevação da consciência. Subir uma montanha é afastar-se das distrações da base e aproximar-se dos céus. O silêncio, portanto, não era apenas geográfico, mas interior. Era uma ascensão da mente e do coração. Hoje, em nossa vida moderna, o silêncio parece cada vez mais distante. Estamos cercados por notificações, redes sociais, compromissos, cobranças, responsabilidades. O barulho externo se soma ao barulho interno. Pensamentos incessantes, preocupações, lembranças, expectativas. E assim, raramente conseguimos ouvir aquela voz suave que fala em sussurros dentro de nós. É justamente aqui que o exemplo de Jesus se torna tão atual. Ele nos mostra que a transformação verdadeira não vem da correria, mas da pausa, que a sabedoria não nasce do excesso de informações, mas do espaço entre elas, que a força espiritual não é fruto da agitação, mas do silêncio profundo. Imagine por um instante Jesus caminhando sozinho ao entardecer, afastando-se da multidão. O vento suave, o som das folhas, o coração em silêncio. Nesse momento, ele não precisava de palavras, não precisava de rituais, apenas estava presente diante do Pai. Esse é o segredo que ele nos deixou. Deus não está distante, mas é no silêncio que podemos percebê-lo. Portanto, quando falamos que Jesus meditava todos os dias, estamos nos referindo a esse hábito sagrado de buscar o silêncio, de mergulhar no interior, de se conectar com a presença divina sem distrações. E a grande mensagem é que esse mesmo caminho está disponível para todos nós.
Não é preciso estar em uma montanha ou no deserto. Basta fechar os olhos, respirar fundo e permitir que o silêncio revele o que já está dentro de você. O silêncio é, em si mesmo, uma oração. Ele não pede nada, não exige nada, não força nada, apenas abre espaço. E é nesse espaço que a voz de Deus pode finalmente ser ouvida. Se há algo que conecta todos os seres humanos, é a respiração. Desde o primeiro choro ao nascer até o último suspiro da vida, a respiração é o fio invisível que sustenta a existência. Ela acontece a todo instante, muitas vezes sem que percebamos. Mas para Jesus, a respiração não era apenas um ato fisiológico, era um portal para a presença de Deus. Nas tradições espirituais antigas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, a respiração sempre foi vista como algo sagrado. Os hebreus chamavam o sopro de vida de ruach, palavra que significa ao mesmo tempo vento, espírito e respiração. Já no grego, usava-se pneuma, também traduzido como espírito, ou seja, desde muito cedo, a respiração foi entendida como a ligação entre o corpo físico e a dimensão espiritual. Quando lemos os evangelhos, percebemos que Jesus vivia em plena consciência dessa verdade. Ele não era um mestre apressado, falando de qualquer jeito, mas alguém que carregava uma calma profunda em suas palavras e ações. Sua presença era magnética, porque vinha de um lugar de silêncio interior e respiração consciente. Pense, por exemplo, em como ele enfrentava situações de grande tensão. Diante da mulher adúltera, quando todos gritavam pedindo sua condenação, Jesus não respondeu de imediato. Ele se inclinou, escreveu no chão, respirou. Sua calma contrastava com a agitação da multidão. Essa pausa não era fraqueza, mas sabedoria. Era o espaço da presença plena. A respiração consciente tem esse poder. Ela nos ancora no presente. Enquanto a mente corre para o passado ou o futuro, a respiração nos traz de volta ao agora. É impossível respirar no ontem ou no amanhã. Só podemos inspirar e expirar neste instante. E é justamente aqui que Deus se manifesta, no eterno presente. Diversos estudiosos e místicos acreditam que Jesus utilizava técnicas de respiração semelhantes às praticadas em tradições orientais, como o pranayama no hinduísmo ou os exercícios meditativos do budismo. Não há registros diretos disso, mas sabemos que o Oriente Médio da época estava em constante contato com outras culturas. A Rota da Seda, por exemplo, não transportava apenas mercadorias, mas também ideias, filosofias e práticas espirituais. É perfeitamente plausível que Jesus tivesse acesso a esse conhecimento. Mas mesmo que não houvesse influências externas, a própria experiência direta do Espírito teria revelado a ele o poder da respiração. Pois quando paramos e respiramos conscientemente, percebemos que algo se transforma. Os pensamentos desaceleram, o corpo relaxa e a mente se abre para uma dimensão mais ampla. É nesse espaço que a intuição floresce, que a compaixão desperta, que a voz de Deus se torna audível. A presença de Jesus era tão intensa que bastava um toque de suas mãos para curar, um simples olhar para transformar vidas. Esse poder não vinha de técnicas externas, mas da conexão interna que ele cultivava. Ele vivia plenamente presente, e a respiração era a chave dessa presença. Nós, ao contrário, muitas vezes vivemos como se estivéssemos ausentes. Respiramos de forma curta, acelerada, quase sem perceber. Isso reflete nossa mente ansiosa, sempre presa em preocupações. Ao recuperar a respiração consciente, recuperamos também a vida consciente. Experimente por um momento, inspire profundamente, segure por alguns instantes, depois solte o ar devagar. Repita algumas vezes. Essa prática simples já altera sua energia, trazendo calma e clareza. Imagine então fazer disso um hábito diário como Jesus fazia. Imagine encarar os desafios do dia não com pressa, mas com presença. Outro aspecto essencial é que a respiração é democrática. Não depende de religião, classe social ou cultura. Todos respiram, e todos podem transformar a respiração em uma ponte espiritual. Quando Jesus dizia, "O reino de Deus está dentro de vós", Lucas 17:21, ele nos convidava a olhar para dentro, e a respiração é a primeira porta para esse olhar interior. Mais ainda, no relato da criação, em Gênesis,
Deus sopra nas narinas de Adão e ele se torna um ser vivente. O sopro divino é o que nos dá a vida. Portanto, cada vez que respiramos, estamos renovando esse sopro, essa centelha divina em nós. Jesus tinha consciência disso, e é por isso que sua vida era uma respiração contínua de amor, paz e entrega. Respirar conscientemente é também um ato de humildade. Nos lembra de que não temos o controle de tudo, de que dependemos desse fluxo invisível que nos mantém vivos. Cada respiração é um presente, um milagre silencioso acontecendo dentro de nós. Assim, quando meditava, Jesus não buscava apenas silêncio, mas também essa conexão com o sopro sagrado da vida. Inspirava o amor do Pai, expirava compaixão para o mundo, inspirava a luz divina, expirava cura para aqueles que encontrava. A respiração, para ele, não era apenas biologia, era espiritualidade em ação. E aqui está a lição para nós. Se aprendermos a respirar com consciência, podemos viver com mais presença. Podemos deixar de ser escravos da ansiedade e nos tornar canais de paz. Podemos transformar o simples ato de respirar em uma oração viva, em um encontro constante com Deus. Quando pensamos em Jesus, logo lembramos de seus milagres de cura. Ele devolveu a visão aos cegos, fez os paralíticos andarem, curou leprosos, estancou hemorragias, expulsou espíritos atormentadores e até ressuscitou mortos. Esses relatos sempre encantaram a humanidade. Mas há uma pergunta que raramente é feita. De onde vinha esse poder de cura? Muitos responderiam, de Deus. E isso é verdade. Mas o ponto mais profundo é que Jesus sabia como se conectar de forma plena com essa fonte divina. E essa conexão acontecia, sobretudo, em seus momentos de meditação e silêncio. Era ali que ele recarregava sua energia, que se alinhava ao fluxo divino da vida e se tornava um canal puro para que a cura acontecesse. A medicina moderna comprova algo que já era intuído nas tradições espirituais antigas. O corpo e a mente estão profundamente conectados. Estados emocionais como raiva, medo e ansiedade enfraquecem o sistema imunológico, abrindo espaço para doenças. Já estados de calma, confiança e amor fortalecem nossas defesas e aceleram processos de recuperação. Ora, Jesus entendia isso em um nível ainda mais elevado. Quando meditava, ele entrava em uma harmonia tão perfeita com o espírito que seu corpo irradiava essa energia. Essa harmonia se tornava contagiante. Por isso, as pessoas se aproximavam dele e eram curadas. Não era apenas um ato externo, mas um transbordamento do equilíbrio interior que ele cultivava. Perceba como os evangelhos muitas vezes destacam não apenas o milagre em si, mas a fé das pessoas. Em outras palavras, a cura acontecia quando a energia de Jesus, fruto de sua conexão interior, encontrava a abertura de quem acreditava. Era um encontro entre dois estados de consciência, a presença pura do Mestre e a confiança sincera do necessitado. Podemos imaginar Jesus em seus momentos de recolhimento, sentado ou deitado em silêncio, respirando com calma, deixando-se envolver pelo amor do Pai. Esse estado meditativo não era apenas descanso mental, mas uma verdadeira cura espiritual contínua. Ele não esperava adoecer para buscar equilíbrio, vivia em equilíbrio. Sua meditação diária era uma forma de manter-se inteiro, de preservar a saúde do corpo, da mente e da alma. Essa prática o tornava resiliente. Afinal, pense nas pressões que ele enfrentava. Multidões exigindo milagres, líderes religiosos tramando contra sua vida, discípulos que nem sempre compreendiam suas palavras e a constante sombra da cruz no horizonte. Um homem comum se esgotaria rapidamente sob tanto peso. Mas Jesus sabia se renovar. O segredo era a meditação. Outro ponto fascinante é que, para Jesus, a cura nunca era apenas física. Sempre havia algo mais profundo envolvido. Quando curava um paralítico, por exemplo, dizia: "Teus pecados estão perdoados." Quando libertava alguém de um tormento espiritual, dizia: "Vai em paz, a tua fé te salvou." Isso mostra que ele via a doença como um sintoma de um desequilíbrio mais amplo, muitas vezes ligado ao coração e à alma. A meditação, nesse sentido, é uma medicina espiritual. Ela não apenas acalma os nervos, mas expande a consciência. Permite enxergar além da dor imediata, reconectar-se com a essência
e perceber que há uma força maior sustentando a vida. É por isso que tantas pessoas relatam experiências de cura interior ao meditarem. Sentimentos de angústia se dissolvem, traumas começam a se reorganizar e até dores físicas se aliviam. Jesus viveu essa verdade em sua plenitude. Ele era um canal para a cura porque já havia se curado interiormente pela meditação e pelo silêncio. Sua mente não estava fragmentada, seu coração não estava dividido. Ele vivia em unidade com o Pai, e essa unidade se expressava em cura para todos ao redor. Hoje, a ciência comprova muitos dos efeitos que a meditação tem sobre a saúde. Estudos mostram que a prática reduz a pressão arterial, melhora a imunidade, diminui a ansiedade, regula o sono e até altera a estrutura do cérebro, aumentando áreas ligadas à empatia e à compaixão. É quase como se a ciência estivesse confirmando, com suas ferramentas, algo que Jesus já sabia intuitivamente há 2000 anos. A meditação cura. Não é exagero dizer que a meditação pode ser vista como uma medicina preventiva e espiritual. Jesus não precisava de templos grandiosos ou rituais elaborados. Sua prática era simples, mas profunda. Silenciar, respirar, sentir a presença de Deus. E dessa simplicidade brotava um poder capaz de transformar vidas. Se Jesus usava a meditação como fonte de cura, o que nos impede de fazer o mesmo? Quantas doenças modernas têm raízes na falta de equilíbrio interior? Quantos males poderiam ser prevenidos se aprendêssemos a aquietar a mente e a respirar em paz? A meditação não exige dogmas nem crenças específicas. Ela é universal, assim como a respiração. Ao praticá-la, você não apenas melhora sua saúde, mas também se abre para ser um canal de cura para outros. Mesmo que não realize milagres como Jesus, poderá irradiar calma, confiança e amor que já são, em si, curativos. Jesus nos mostrou que a cura começa dentro, e a meditação é a chave que abre essa porta. Quando pensamos na vida de Jesus, muitas vezes nos lembramos de seus milagres, parábolas e ensinamentos. Mas há um aspecto fundamental que não pode ser ignorado. Ele enfrentou uma quantidade imensa de provações. Desde cedo, foi perseguido, rejeitado, incompreendido, difamado e, por fim, condenado de forma cruel. A pergunta que surge é: como ele conseguiu suportar tudo isso sem se perder no ódio, no desespero ou na amargura? A resposta está no hábito diário da meditação e do recolhimento espiritual. Era nesse espaço sagrado de silêncio que Jesus renovava suas forças e encontrava equilíbrio para enfrentar os desafios mais dolorosos da existência. Desde o início de sua vida pública, Jesus sabia que sua missão não seria fácil. Ele desafiava estruturas rígidas, denunciava injustiças, apontava hipocrisias e revelava verdades que incomodavam os poderosos. Isso inevitavelmente gerou resistência. Muitos o seguiram, mas muitos também o odiaram. Pense no desgaste que é ser constantemente observado, questionado e atacado. Pense no cansaço de lidar com discípulos que, apesar de sua proximidade, muitas vezes não compreendiam suas palavras. Pense na solidão de carregar em silêncio a consciência de que o fim de sua jornada seria a cruz. Qualquer ser humano comum se curvaria sob esse peso, mas Jesus encontrava forças em sua prática interior. Quando os evangelhos relatam que ele se retirava para orar, não estão falando de meras súplicas formais. Estão mostrando que Jesus buscava entrar em um estado de profunda união com o Pai. Essa união era sua verdadeira armadura. No silêncio da meditação, ele se lembrava constantemente de quem era, de onde vinha e para onde ia. As provações externas não tinham poder sobre ele, porque sua raiz estava firmada em uma realidade mais profunda. Ele não se identificava com o medo, com a humilhação ou com a violência. Sua identidade estava na presença de Deus, e era essa presença que ele cultivava diariamente. É por isso que, mesmo diante da perseguição, podia dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras não nasceram no calor da dor, mas foram frutos de anos de prática espiritual, de contato diário com a fonte do amor incondicional. Um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus foi no jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão. Ali, ele enfrentou talvez a mais intensa de suas batalhas internas.
Sabia que a cruz estava próxima e que a dor seria inevitável. Os evangelhos descrevem que sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele chegou a suar gotas de sangue. Tamanho era o peso da angústia. E o que fez? Retirou-se para orar. Buscou novamente o silêncio, a respiração, a conexão com o Pai. Sua oração não foi uma fuga, mas uma entrega. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui vemos a essência da força que Jesus cultivava. Não era a ausência de medo, mas a capacidade de permanecer firme apesar do medo. A meditação lhe dava clareza para aceitar a dor sem se tornar prisioneiro dela. Ele não resistia à realidade, mas se alinhava ao fluxo maior da vontade divina. A força de Jesus não surgiu de repente. Foi construída dia após dia, como um atleta que treina antes da competição. Cada momento de silêncio, cada respiração consciente, cada encontro íntimo com Deus fortalecia sua alma para suportar o que viria. Essa disciplina espiritual fazia com que ele não fosse dominado pelas circunstâncias externas. Quando insultado, não respondia com insultos. Quando ameaçado, não cedia ao pânico. Quando abandonado, não perdeu a fé. Sua força interior era maior que qualquer tempestade ao redor. Todos nós, em algum nível, enfrentamos provações. Pode não ser uma cruz literal, mas são dores, perdas, traições, doenças, crises financeiras ou emocionais. A vida, inevitavelmente, nos coloca diante de situações que parecem maiores do que nossas forças. É nesse ponto que o exemplo de Jesus se torna tão poderoso. Ele nos mostra que a verdadeira força não vem do orgulho ou da dureza, mas do silêncio interior. Não é sobre resistir de forma tensa, mas sobre se entregar à presença divina que habita em nós. Quando meditamos diariamente, criamos um espaço interno onde as tempestades não conseguem nos atingir. Esse espaço não elimina os desafios, mas nos dá clareza e coragem para enfrentá-los. Assim como Jesus, aprendemos a não reagir com ódio ou desespero, mas a responder com amor e sabedoria. A maior prova da força de Jesus não foi ter realizado milagres ou ter enfrentado multidões. Foi ter suportado a cruz sem deixar que o ódio contaminasse seu coração. Esse é o auge do poder espiritual, manter o amor mesmo em meio à dor. E essa força não é exclusiva dele. É um caminho aberto para todos nós. Ao meditar, ao buscar o silêncio, ao respirar com consciência, também podemos cultivar essa mesma energia. Talvez não enfrentemos provações tão grandiosas quanto as de Jesus, mas certamente temos nossas próprias cruzes. E a meditação é a chave que nos ajuda a carregá-las com dignidade e fé.